Olá, ouvintes! Começa mais um Conversa Criminal, o seu podcast sobre ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista, e hoje vamos falar sobre o racismo e a política de drogas. E para isso, contamos com a presença aqui de 3 convidados, que é a Juliana, a professora Akhenaton e o professor Leonardo Sacramento. E aproveito e peço para os convidados se apresentarem para os nossos ouvintes. Vamos começar então com a Juliana. Juliana, pode se apresentar, por favor? Oi, eu sou a Juliana, sou advogada criminalista, sou pós-graduada em Ciência Política, pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal e atualmente graduanda em Investigação Forense e Perícia Criminal. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Akhenaton Tuquizek Souza, eu sou professor aqui do Programa de Política Social e Direitos Humanos da Universidade Católica de Pelotas. Sou advogado criminal também, sou também formado em Sociologia, tenho especialização em Sociologia Política e Criminologia e Direito Penal pela Federal do Paraná, mestrado e doutorado em Sociologia, né, estudando crime e drogas, né, também na Federal do Paraná, pós-doutor em Sociologia Política, pesquisando aí conservadorismo e o judiciário, na UVV, Universidade de Vila Velha, e por fim agora estou concluindo um segundo doutorado em Direito, estudando os concurseiros ali na Federal do Paraná. Maravilha, e por fim contamos aqui com a presença do professor Leonardo Sacramento. Pode se apresentar, por favor, professor Leonardo? Olá, bom, meu nome é Leonardo, né, como o Augusto falou, né, me apresentou aqui, eu sou professor de Educação Básica e pedagogo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Meu doutorado é um doutorado diferente, né, sobre política de ensino superior e ali no começo da década passada. E desde que eu iniciei as pesquisas no âmbito do Instituto Federal, a partir de 2014, 2015, eu passei a estudar e pesquisar a relação entre movimentos conservadores e liberalismo, né? Já, enfim, sistematizando ali a ascensão de movimentos conservadores no Brasil e a sua relação com alguns outros grupos, né, autoproclamados liberais no cenário brasileiro, né, obviamente que envolve também uma análise sobre movimentos internacionais, né. E, bom, basicamente, sinteticamente, é isso, né. E vamos para a conversa, né. Maravilha. Então, primeiramente, agradeço a presença dos convidados e já abro aqui na introdução do nosso programa, né, fazendo a referência ao um programa anterior, salvo engano, acho que foi o programa 27, ainda vou confirmar para você, ouvinte, em que contamos com a presença do professor Akhenaton, em que falamos sobre a política de drogas, a origem dessa atual política de drogas que temos aqui no Brasil, e onde o professor Akhenaton também citou fortemente a questão de que a política de drogas sempre esteve muito relacionada com uma forma de segregação, perseguição de populações tidas como indesejadas pelo poder vigente. Então já lanço aqui a primeira pergunta, né, já que é a grande questão do nosso programa. Há uma relação entre política de drogas e racismo, principalmente considerando a nossa realidade brasileira? Uma excelente pergunta, Augusto, e eu diria que, evidentemente, sim. Eu diria que não só com a política de drogas, com a própria figura do Estado. E com o Estado, né, pensado a partir do aparato colonial, ainda mais evidentemente. A raça é um dispositivo, né, fundamental para a organização dos Estados coloniais. E se a gente considera rapidamente assim, a formação do Estado Nacional Brasileiro republicano a partir do final do século XIX, começo do século XX, ali estava em voga, né, o racismo científico, a eugenia, a higienização racial, tudo isso no Brasil é muito bem conhecido, essa história, e quem leva inclusive a proibição da cannabis para as discussões internacionais, onde se estava discutindo o ópio e a cocaína sobretudo, é o Brasil, é um médico brasileiro, higienista, né, o Rodrigues Doria. Ele vai lá e fala, olha, você tem problema aí com os orientais, com os chineses na Califórnia usando ópio, nós temos problemas com os negros aqui usando o ópio brasileiro, o ópio africano, né? Ou seja, a erva do diabo. Então as associações até a década de 40 no Brasil eram evidentemente racistas.
E em complemento até o que você falou, Augusto, sobre... Aqui mesmo no Conversa Criminal tem episódios sobre políticas de drogas, sobre racismo, sobre perfilamento, sobre seletividade. Mas por que da importância de debater os dois temas, do racismo e da política de drogas juntos? Onde é que esses temas se encontram? Né? Eu particularmente acho muito boa a ideia, necessário que esse debate seja feito em conjunto. Se a gente for observar a própria definição do Estado, lá no site Gov, política de drogas é o esforço do país para reduzir essa oferta, essa demanda, mas em contrapartida, a gente for analisar alguns dados, nós temos a maior população negra fora do continente africano. Nós passamos por 3 séculos de escravidão, sem nenhum tipo de política de integração após isso. Nós temos a 3ª maior população carcerária do mundo. Dentre essas, quase 70% são negros. Esses são dados do próprio 17º Anuário de Segurança Pública. Então, esses temas, eles estão correlatos, eles estão juntos desde sempre. Não tem como debater um sem debater o outro, porque os efeitos dele a gente observa na nossa atuação, no nosso dia a dia. Esses temas, eles estão juntos. Se a gente for observar, o RE que discute a descriminalização, ele dialoga diretamente com o HC sobre perfilamento, por exemplo, né? Esses temas, eles estão entrelaçados, não tem como a gente debater um sem chegar no outro. Eu, particularmente, eu gosto muito do tema. Para além da atuação profissional, nós também somos a geração que acompanhou diante dos nossos olhos essa tour. Claro que a política de drogas remonta aos séculos passados, mas essa intensidade, essa intensificação na guerra às drogas, nós vemos de 2006 para cá. Até o seu ouvinte mais novo já estava nascido, né? É algo muito atual. O próprio julgamento do RL é de 2015, eu já estava até formada nessa época, né? O vídeo do próprio ministro, o ministro Alexandre, enquanto era ministro do governo, cortando o pé de maconha, a facãozada, declarando guerra total, é totalmente recente, né? E eu não falo isso para exaltar a reforma política criminal de ministro A ou B, mas eu falo isso para evidenciar que a gente está vendo a história acontecer diante dos nossos olhos. E se me permite fazer uma complementação, Juliana, realmente, se a gente for fazer uma percepção a partir da política criminal ainda, né, se a gente for considerar os dados criminais, a política do campo da segurança pública, ainda é mais evidentemente racista ainda, porque todos os dados, assim, são coisas bastante objetivas, mas o que eu acho talvez interessante também provocar as pessoas, até para, né, trazer um tema um pouco menos usual nesse tema da discussão do racismo e da política de drogas, é como a própria lógica que envolve, ou seja, a base doxa epistemológica que vai organizar essa seleção do que é bom, do que é ruim, implica uma cosmofobia, né, usando o termo aí do Nego Bispo, ou seja, uma forma do qual você mata outras formas de existência. E aí, claro, a gente pode pensar cannabis, porque ela de fato é a mais utilizada e onde a hipocrisia é muito severa, mas isso acontece, por exemplo, com uma série de medicinas vivas, de farmácias vivas, que são menosprezados quanto saberes, né? Sobretudo esses, sim, manipulados pela população, por aqueles viventes, sobretudo, né, a gente for pegar culturas iorubá, culturas tradicionais brasileiras, do qual o contato e a relação com a própria doença, com o próprio problema, com o próprio remédio, com o próprio veneno, eram medidas, né, a partir justamente de uma lógica, né, de potência, de construção, de conhecimento. E quando se pensa no processo, né, de proibição, de escalonamento e hierarquização dos conhecimentos, bem no fim o que nós estamos falando é de uma base toda né, ou seja, de uma cosmofobia, de um cosmocídio, ou seja, matando toda uma forma de povoamento do mundo, de estar no mundo, de perceber, né, essa relação de viver e experimentar a vida na Terra. Porque justamente a gente vai ver que as proibições, elas alcançam, sobretudo, as substâncias que têm esse caráter, vamos pensar assim, anticapitalista, ou seja, de processos, o que o Antônio Escorrotado, espanhol, vai chamar de drogas visionárias. Então, um preconceito muito forte sobre drogas
psicodélicas, sobre cogumelo. Todo mundo tem a história aí do maluco da vila lá, não sei o quê, que tomou cogumelo e nunca mais voltou, né? Ou seja, a gente até faz um menosprezo com doenças graves e com a falta de assistência, né? Atribui, por exemplo, ao cogumelo, que é uma substância utilizada há muitos anos, né? A cannabis, propriamente dita, e então a ayahuasca, a rudacíria, né? Então, bem no fim, quando a gente está falando em racismo e política de drogas, mas o racismo em geral e a política de drogas, ambas estão pavimentadas, né, nessa visão eurocêntrica, né, nessa visão baseada num cristianismo difuso, universalista, de uma ética universal, de uma estética universal, de um homem, e aqui uso a palavra homem mesmo justamente para fazer o reforço de gênero, né, universal, né, naquele momento, ou seja, então isso bem no fim é a morte do outro, né? E também hoje aqui estamos em 3 advogados, né, criminalistas, mas temos aqui também a presença do professor Leonardo, que, né, enfim, é um professor, não é da área jurídica, mas é da área da sociologia, tem todo esse trabalho de pesquisa, e também fiz questão de convidar o professor Leonardo justamente para a gente ter essa conversa interdisciplinar. E você, professor Leonardo, qual que é a tua visão, tua opinião sobre todas essas considerações e que a gente já colocou já nesse pontapé inicial do programa? Bom, pensando o objeto da questão, né, eu penso que a análise sobre a criminologia do Brasil, a sua ontologia, a sua razão de ser, a sua origem, está umbilicalmente ligada à questão racial, né? A questão de classe, né? Porque surge na segunda metade do século XIX, sob o escravismo, já sob o império do racismo científico. Por que do racismo científico? Porque após a Revolução Francesa, né, que foi uma revolução anticlerical, até então as explicações sobre a hierarquização racial e étnica dos povos no planeta era muito baseada em uma compreensão filosófico-religiosa, né, passa a ter um verniz científico do século XIX, uma explicação liberal, né, dado por inúmeros filósofos liberais, como Montesquieu, Tocqueville, Locke, ali no final do século XVIII, né, inicialmente no final do século XVIII, mas ao longo do século XIX. E o fato é que o Código Criminal de 1890 vai dar o tom das políticas públicas, das políticas de Estado ao longo do século XX, né? Eu sempre gosto de falar, mas de dar um dado, né? Mas o Brasil foi um dos primeiros países a estabelecer uma política migratória racial, também em 1890, né? 1890 foi um ano interessante se analisar, porque foi um ano em que foi promulgado um conjunto muito significativo de decretos antes da Constituição de 1891, até para entender a emergência da necessidade para a classe dominante escravista de controlar, né, a população negra após a abolição. E o Código Criminal de 1890 tem ali uns princípios do ponto de vista racial que são muito explícitos, né? A proibição das religiões de matriz africana a partir da noção de cartomancia e charlatanismo, né? Salvo engano, no artigo 136. A proibição de vadios e capoeiras no artigo 399, isso já vinha da Lei do Sexagenário de 1885, assim como da Lei do Ventre Livre na década de 1870. Né? Todas essas leis tinham lá o princípio anti-vadiagem, né, em que obrigava o trabalhador negro, mesmo liberto, a celebrar um contrato de trabalho, muito provavelmente com seu ex-proprietário, né? Portanto, mantendo a relação escravista. E a discussão sobre a proibição da cannabis, né, se inicia no processo, no auge das políticas de embranquecimento da população, tá? Em que havia a proibição de imigração de africanos e asiáticos, né, mas sobretudo africanos. Essa proibição só acabaria na década de 1990, né, formalmente falando,
uma ampla política de reorganização urbana nas principais cidades. Basta lembrar a política do Bota Abaixo, do Pereira Passos, em 1904, 1905, que o centro do Rio de Janeiro foi literalmente redesenhado a partir da arquitetura francesa, porque havia necessidade de se criar cidades dos moldes europeus, e a população majoritariamente negra foi expulsa para algumas regiões do Rio de Janeiro, criando-se, em certo sentido, a famigerada Zona Norte carioca, né? Isso aconteceu também de uma maneira muito assertiva no estado de São Paulo, com o auge da produção do café, né, do ciclo do café, de modo que as discussões que se iniciaram em 1914, 1915, com o Rodrigues Doria, né, que era um baiano, diga-se de passagem, né, acho que isso também é um dado importante, e em 1915, 1916, ele é um contexto de embranquecimento da população, não só do ponto de vista racial e fenotípico, mas do ponto de vista cultural e comportamental, né? Em que a população negra deveria ser etnicamente substituída por uma população branca para que o Brasil pudesse se constituir como um país passível de ser desenvolvido. Assim, né, a política de drogas se inicia no Brasil, né, a questão da proibição da cannabis, da maconha, se inicia no Brasil com esse amplo esforço da classe dominante brasileira, agora republicana, né, de construir um país plenamente, e não vou dizer nem predominantemente, mas totalmente branco, né, até porque as projeções da época, por exemplo, no Congresso Mundial de Raça, em 1911, em Londres, dava conta que em 2012 não existiriam mais negros no Brasil. Então, foi uma política de Estado, e a cannabis se insere nessa política de Estado porque era uma droga relativa à população negra que deveria ser extirpada da Constituição e da formação social brasileira, né? Então, é nesse sentido que eu vejo a questão. O que acontece a partir da década de 60 e 70, principalmente na ditadura, é uma introdução militar sobre o higienismo, né? E a eugenia estabelecida no começo do século XX, no final do século XIX, introduzindo uma compreensão de domínio territorial militarizado sobre os espaços da população negra, a partir de um ideário, de uma compreensão completamente apologética sobre a necessidade de extirpar as drogas da população brasileira, mas isso tem muito mais um sentido de proteger. Acho que o Rio de Janeiro é muito exemplar em relação a isso, né? Tem muito mais o objetivo de estabelecer uma política repressiva a partir do Estado para proteger as regiões predominantemente ou totalmente brancas da classe média e da classe dominante de cada cidade, né? Bom, é assim que eu vejo essa questão e essa relação da política de combate, de guerra às drogas, com a questão da classe e a questão racial no Brasil, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, e diria que em todo o continente americano, tá? Porque isso digamos que é um fenômeno muito mais perceptível no continente americano do que, por exemplo, no continente africano, asiático, europeu, né? E acho que isso é um dado também para a gente debater aqui. Pegando a deixa aí do professor Leonardo, eu acho que é bem interessante mesmo perceber que essa questão da raça, ela se dá dessa forma, realmente no continente americano, e ainda assim no continente americano com bastante diferença entre as formas de racismo, de organização social a partir do racismo, né? Porque, obviamente, quando a gente vai pensar no racismo estrutural, pode falar em racismo estrutural, mas também é possível você trazer uma leitura sociológica de um racismo organizacional, né? Ou seja, que organiza. E talvez no Brasil tenha sido
onde o racismo mais foi bem sucedido enquanto uma forma de organização social, justamente por essa característica. Enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, né, se organizava a partir de uma lógica bastante biologicista do One Drop Blood, né, ou seja, uma gota de sangue, então não havia uma lógica dessa tecnologia de colorificação, né, que é uma forma de controle social racista, eugenista e tal. Lá não tinha isso. Então, assim, a pessoa era negro, pronto, né, filho de negro era negro. Então, você criou, por exemplo, uma forma de relação e de interdependência entre essas populações de forma muito mais clara, né? Muito mais intensa, inclusive mais clara, né? No caso brasileiro, que a população negra é muito superior, né? Comparado com os Estados Unidos, aqui nós temos uma outra teoria que alguns autores vão chamar de teoria de dupla subordinação. Então, você cria um processo de estratificação entre a própria população que já está excluída. É como se criasse uma lógica inclusiva e excludente. Então, a pessoa era excluída, né, obviamente, por esse processo segregatório, mas internamente se criava outras classificações que você ia criando novas exclusões e uma forma daí, então, de controle muito mais intensa, muito mais difusa, muito menos perceptível, porque ela se dá no nível simbólico, né? E aí, qual que é a consequência disso? A consequência disso é que a relação e, sobretudo, os processos de distinção vão se dar por uma lógica muito mais de um cálculo moral, valorativo, e por isso que eu concordo com o Leonardo, ele falou para a gente, né, discutir isso. Eu acho que eu concordo realmente com essa questão que no Brasil essa dimensão moral, né, inclusive da possibilidade de limpeza moral, inclusive, é muito mais forte. Então você tem essa ideia do tipo, a pessoa ela tem que ficar longe, porque o comportamento, né, dessas populações é um comportamento que tem um certo desvalor moral, comportamental, né, de tal forma que você não que contamina o espaço. A Vera Malaguti usa um termo ótimo, que são sujeiras autolocomotoras, né? E ao mesmo tempo coloca uma violência sobre essa população, uma violência simbólica justamente de tentar se limpar, que vai sair essas expressões racistas, né, que muitas vezes perduram, como, sei lá, negro de alma branca, sabe, que vai falar assim, ó, tipo, né, como uma espécie de uma conversão moral, né. Então esse processo, as drogas vão entrar nessa lógica também, numa disposição moral, e que no caso brasileiro, né, como nossa própria história, bastante cínica, né? Bastante hipócrita. Vocês sabem que eu tava vendo uma comédiazinha stand-up, um videozinho curto, eu achei interessante. Nela, o comediante está diante de uma plateia, né? E ele diz, no termo que ele usa, né? Vocês estão vendo aí que o Supremo tá debatendo para liberar as drogas? Aí a plateia reage com alguns risos tímidos ali, né? Aí, em seguida, ele faz uma cara de dúvida e fala, e era proibido? Pronto, aí a plateia explode numa risada estrondosa. E esse vídeo me fez pensar que existe um privilégio de raça e de classe aí, né? Porque quem está em determinada faixa da população ou de raça e de classe, pode usar de boa e usa de boa, né? O usuário é usuário apenas. Todos nós conhecemos pessoas assim, e longe de fazer algum tipo de apologia, mas muitas dessas pessoas são tidas como descoladas, esclarecidas, entendidas, cultes, legais, mas essa mesma lógica não se aplica a outra determinada parte da população. O preto e o pobre, ele vai preso por isso, ele é o vagabundo, ele tem a cara exposta no jornal de meio-dia, ele experimenta as mazelas do sistema, e quando não, até morto, porque a gente não pode deixar de mencionar que a guerra às drogas, ela é letal também. E muitas das vezes, a gente até numa crítica um pouco pobre ainda, a gente cai naquela falácia de dizer, mas a guerra às drogas falhou, deu ruim, deu errado. Mas será que falhou mesmo, né? Qual que era o objetivo? Isso os colegas falaram anteriormente, né? Porque se a gente parar para pensar, a escravidão ela foi legalizada, o Holocausto tinha manto de legalidade, experimento ginecológico com mulheres negras, sem anestesia, não foi James Marion
James Marion Sims não foi penalizado por isso. Na verdade, ele foi condecorado como pai da ginecologia moderna. Então, a maioria das atrocidades, né, no decorrer da história, elas foram revestidas por algum manto de legalidade, até porque a legalidade ela não tem a ver com justiça, né? Muitas das vezes tem a ver com poder. E essa guerra às drogas nos nossos dias é uma tentativa eficaz, inclusive, de manter os marginalizados no sentido de margem, que continuem na margem. É um controle social, é uma forma de eugenia. Então, complementando isso, a gente precisa compreender que o racismo, ele cumpre função econômica, tá? Se não cumprisse, ele deixaria de existir. Ele tem uma relação positiva nas relações sociais, nas relações de produção capitalistas, né? Então, eu sempre dou, além dessa questão do controle sobre a força de trabalho para a classe dominante, né? Controle violento e fascista sobre a população que deveria ter desaparecido, né? À luz das políticas de Estado do século XIX e do século XX, é preciso compreender que o racismo cumpre funções imediatas, né? Não só para quem pertence à própria classe trabalhadora, porque isso diminui a concorrência para apropriação de bens fundamentais para a reprodução das suas vidas, né? Mas, sobretudo, para a classe dominante e para a classe média tradicional. Por exemplo, na ditadura, quando foi criado o Banco Nacional de Habitação, que basicamente foi uma política para a classe média que criou essa ideia de casa própria, né? O que não existia antes. Quando a gente analisa, por exemplo, o Rio de Janeiro, foi um período na ditadura civil-militar, inclusive com a ascensão de grupos paramilitares de direita, que depois seriam chamados, a meu ver, equivocadamente de milícia, né? Foi o período em que mais houve demolição de favelas na cidade do Rio de Janeiro. Eu lembro aqui do Leblon, por exemplo, que existiam duas favelas, a favela do Pinta e a favela do Catacumba, né? Foram desfavelizadas, em que as pessoas foram mandadas basicamente para a Zona Norte. Mas esse período, né, o Estado destruiu, né, mais de 80 favelas, né? Demoliu cerca de 26 mil moradias e removeu mais de 140 mil moradores, tá? Esses dados aqui são do livro do Quilombo à Favela, do Adriano Campos, que é um geógrafo, né? Isso falando somente na cidade do Rio de Janeiro. Então, veja, houve uma desfavelização enquanto política de Estado, sobretudo em algumas regiões específicas da Zona Sul e do Centro, né? Em contrapartida, foi o período em que houve o maior aumento da construção de favelas no Rio de Janeiro. Então, olha, parece paradoxal, mas não, é uma política extremamente coerente, porque é uma política baseada na especulação imobiliária e na construção de moradias da classe média, né, tradicional, da classe média predominantemente branca. Então, houve um aumento de 1970 a 1980 de 132%. As favelas pularam de 162 favelas para 377 favelas, né? Ao fim da ditadura, já no ano de 1991, havia não mais 377, mas 537 favelas. Então, olha só que interessante, né? Há uma explosão das favelas na ditadura civil-militar no momento em que se introduz a política de guerra total contra as drogas, aliada a uma desfavelização para o favorecimento de uma reengenharia da cidade para a construção de moradias para a classe média carioca. É uma política coerente, né? Coerente com interesses econômicos específicos, e aí o discurso do controle sobre uma população que deveria ter desaparecido e que não tem um comportamento considerado ideal para a classe média e para a classe dominante, que parece um discurso meramente moral, mas é um discurso extremamente eficiente para reproduzir e naturalizar uma política de Estado que favorece setores econômicos bastante importantes e poderosos do cenário da economia brasileira, né?
Então, a guerra contra as drogas, além do controle fascista sobre parte da classe trabalhadora brasileira, parte bastante significativa, digo-se de passagem, também cumpre funções econômicas, sobretudo, como exemplo aqui, dados sobre questões relativas a interesse de empreiteiras, né, de bancos, etc. Né? Não há dúvida que, né, como tanto o racismo como a política de drogas no Brasil, eles são bem sucedidos, tanto é que é operacionalizado como né? Então, ou seja, de fato é um dispositivo que nos organiza, né? E eu concordo plenamente, assim, com a Juliana e também com o Leonardo, mas são dois temas distintos aqui, retomando da Juliana ali anteriormente, essa questão do usuário, né? É legal pensar o Estado e pensar também, ou seja, o Estado quanto às formas de organização e a partir dos seus efeitos, né? Então, a gente não consegue proibir a substância, a gente proíbe pessoas, né? A circulação, né? A lei ela circula, né? Então, o que interessa é perceber como que ela circula de forma tão distinta em lugares tão distintos, a ponto que um garoto playboy na rua pode fumar uma maconha, tem toda uma cultura em torno disso, da flor e compra, e é caro, e é tudo gourmetizado, e um outro garoto na periferia fumando um prensado, né? Né? Ou seja, a própria lógica de tratamento do usuário, se é isso que nós nos importamos, ou seja, com o uso abusivo, com o uso problemático e com as consequências que o uso que determinadas substâncias podem causar nas pessoas, até o efeito disso é racial. Porque é diferente quando se pensa, por exemplo, no consumo de drogas, tem 3 grandes referências, segundo Zimbardo, né? Que é o set, que é o cenário onde você está, o setting, que é como você está, e a substância. Então, nesses 3 pontos, a política de drogas, ela produz efeitos evidentes, né, de cunho racial, né? Seja porque você possibilita a população usuária mais empobrecida, né, o cálculo da clandestinidade em relação ao acesso à substância, portanto, uma substância desconhecida, não se sabe de onde, como foi feita, quais são os critérios, qual o tipo de qualidade, né, e por isso mesmo, aumentando o risco dessa população. O cenário da proibição submete a pessoa a um espírito de clandestinidade, né, um comportamento de clandestinidade que, sem dúvida nenhuma, assevera os efeitos negativos do uso de qualquer substância. Então, se o cara usa uma substância psicodélica num parque à tarde, escutando jazz, ou, né, com os amigos, numa cachoeira, é uma coisa, se ele, né, num cenário de possibilidade de morte, é outra realidade que se dá. Então, aumentando severamente, por exemplo, os efeitos, né, negativos no comportamento do uso de qualquer substância, inclusive do álcool, por exemplo. E, obviamente, esse espírito, né, esse cenário de morte, de clandestinidade, favorece, né, a um conjunto, um aparato psicológico, né, também, né, desse sentido marcado por essa violência, por essa segregação. Então, ou seja, o próprio objeto que é a proteção, que é a garantia, digamos assim, da vida, vamos pensar em termos liberais, utópicos do direito, né, é uma falácia, né, uma falácia por absoluto, rapidamente demonstrada pelos seus efeitos e pela lógica impregnada, né, no sentido do uso das substâncias, que se dão de forma social, né. E aí, conectando isso com a questão do Leonardo, eu concordo plenamente. Eu acho que tem que pensar o seguinte, que essa dimensão moral, ela tem um sentido de conformidade, de conformação lógica, que dá sentido ao sentido econômico. Ou seja, uma lógica neoliberal, ela não se dá só por um cálculo racional, utilitário, de maximização de lucro, ela se dá por uma dimensão pré-reflexiva. Essa dimensão pré-reflexiva que faz com que a pessoa não se importe, que a pessoa não esteja nem aí, que o cálculo dela, né, de vida e de planejamento, de estilo de vida, se dá de uma forma tão absorta, né, nessa lógica, nessa amarração neoliberal, que ela nem reflete sobre isso. Um processo de pré-reflexão. A dominação, ela não se dá só pelo constrangimento, ou pela aderência, digamos, ao carinho, né, pelos afetos. Ela se dá numa dimensão da quiescência também, que é a dimensão do tipo, não tô nem aí, meu irmão. Então, se você conversa com os usuários de drogas, inclusive de classe média, é muito interessante, eles não estão nem aí, eles são a favor da proibição, inclusive. Porque o povo brasileiro não está preparado, porque ele está preparado.
Porque ele é um sujeito branco que julga capaz de usar aquela substância, enquanto o outro, no caso brasileiro, nós sabemos quem é, sabemos onde mora, qual é a cor da pele, né? Ou seja, essa lógica racial, não pode, entendeu? Então, essa forma de mascarar e de organizar a sociedade brasileira e o Estado brasileiro faz com que a gente perceba que o Estado brasileiro, em certa medida, ele é pré-moderno. A lógica da igualdade, por exemplo, aqui nunca ela se dá normativamente, mas ela não enquadra no aparato de sentido da população. Nós somos muito mais parecidos com uma sociedade casta nesse sentido mesmo, né? Pré-modernos, né? E se a gente for pensar, e aqui Augusto já lhe devolvo a palavra, porque eu fico falando sem parar, se a gente for pegar a máxima do quem que é o patrono do direito brasileiro? Rui Barbosa, o cara que mandou queimar os arquivos da escravidão. Né? Esse cara, a gente reproduz até hoje, né? O que é a igualdade, é tratar de forma desigual os desiguais. Ou seja, até para falar de igualdade, a lógica jurídica brasileira marca o processo de desigualdade, de garantir, né, o comportamento desigual da lei para que você atinja uma lógica igualitária que é, aí sim, cosmológica, que é um pirâmide mesmo. Ou seja, alguns grupos mandam, os outros obedecem. Alguns podem, os outros não podem. Consta aqui do Anuário Brasileiro de Segurança Pública que a partir de meados dos anos 2000 e até hoje, né, nesses últimos 15, quase 20 anos, tivemos um aumento na proporção na população carcerária de pessoas negras, né? Então, nesses últimos 15 para 20 anos, então houve esse aumento nessa proporção de negros encarcerados no Brasil. Contudo, a gente também tem a questão da nossa lei de drogas, que é a Lei 11.343 de 2006, justamente coincide, né, com esse período, né, uma legislação que foi criada, né, diga-se, durante o governo Lula, durante o governo, né, do Partido dos Trabalhadores, né, nesse período também meados dos anos 2000, em substituição à nossa antiga lei de tóxicos, que é a legislação de meados dos anos 70. A pergunta que eu deixo aqui para os convidados, se eles enxergam uma relação direta entre essa atual lei de drogas, que foi criada, né, como eu disse, em meados dos anos 2000, com esse aumento da população carcerária em relação à população negra, né? Essa proporção. Vocês enxergam que há uma relação direta nisso? Há uma influência dessa lei de drogas, vamos dizer assim, numa seletividade penal com esse cunho racista também? Eu não só enxergo, né, essa relação, como nem usaria o termo coincidência, né? É realmente a causa desse aumento na nossa população carcerária, se deu em prol e em razão da lei de drogas, até porque um número absurdo, eu não estou com as porcentagens aqui, mas ultrapassa os 60% dessas pessoas que estão presas, custodiadas, é por conta da lei de drogas. Inclusive pelo artigo 28, né, que deixa aquela dúvida ali do trazer consigo, levar, transportar, ter... Abriu esse espaço para isso. E nos votos dos ministros, né, inclusive os que foram a favor da descriminalização, eles trazem esses dados, né, sobre o quantitativo, sobre as abordagens policiais, né. O próprio ministro Alexandre falou que para uma pessoa branca ser considerada traficante tem que estar portando 80% a mais, isso com base nos dados, tá? 80% a mais de substância do que a pessoa negra. Então, eu vejo totalmente a relação total, inclusive responsabilizo isso, vejo isso no dia a dia, que a lei de drogas é a que mais encarcera homens e mulheres marginalizados, favelados, negros na nossa sociedade. Me permita uma provocação, assim, intelectual, porque, olha, fazia muito tempo, Augusto, que eu não tinha uma conversa tão interessante escutando os colegas e eu tenho refleti muito aqui agora, fiquei pensando o seguinte: será que a gente pode dizer que efetivamente é a causa ou será que é apenas o dispositivo da vez?
sabe? Porque, assim, eu discuto drogas há muito tempo e sempre tem aquela esperança, né? Você vai falar em algum lugar, a pessoa, e quando o STF legalizar, né, o 28 e tal, será que vai melhorar? Eu falo, olha, eu tenho impressão que não, porque dificilmente você vai criar um processo de regulamentação que seja absolutamente aberto. Você não vai conseguir fazer um abolicionismo, né, do controle, né? Algum tipo de proibição vai regir, vai acontecer sobre isso ainda. E caso não seja de droga, será que não se inventaria outro dispositivo? Porque, veja bem, eu estou pesquisando os concurseiros agora. Os concurseiros, no Brasil, cara, tem mais juiz e promotor oriental, ou seja, descendentes de asiáticos, do que negros, que representam 50% e pouco da população brasileira, né? Então, pretos e pardos, né? Então, ou seja, quem julga são essas pessoas que são da classe média, que podem ser, né, bem intencionadas, bem motivadas, como certamente, e bons pais, e boas pessoas, e bons cidadãos, como o Eichmann era, entendeu? Em 35. Então, ou seja, essas pessoas que são o aparato do Estado. Então, assim, um juiz, vocês sabem muito bem, quem era criminal, né? Que, em teoria, um juiz pode, até no caso concreto, decretar a inconstitucionalidade da lei penal. Ele pode dizer, né, fazer afirmação do controle de constitucionalidade em caso concreto, mas a gente nunca viu isso acontecer. Por que não acontece? Por que a interpretação, que as possibilidades de criatividade jurídicas no Brasil sempre são para encarcerar, nunca é para soltar a pessoa, né? Então, ou seja, isso é porque, no fim, a nossa mentalidade, em certa medida, e aí eu concordo piamente com o que o Leonardo falou também, que esse pensamento, essa racionalidade teórica, que não é uma coisa meramente, concordo assim no sentido, né, tipo, que é só uma ideia, produz efeitos práticos, profundos, que naturalizam. Por isso que o conservador sempre fala nisso. É natural, é assim, sempre foi. Porque a ideia de naturalizar a violência não só faz com que o violentado não perceba a violência e aceite e considere como justa, em certa medida, né? Mas, sobretudo, coloca aquele que é digamos, o superior hierárquico numa posição de, o que ele vai chamar na lógica internacional, de saber onde está, assim, ó, sabe aquela pose, aquela garba de olhar para cima, assim, você está falando sabe com quem você está falando? Essa frase, sabe com quem você está falando? Sabe de quem que eu sou filho? Né? Então, ou seja, a gente não percebe nem o que o Brasil é. Nossa regulamentação jurídica é pensada num padrão civilizatório onde a igualdade vige. E aqui não vige. Entendeu? Aqui nós não temos igualdade no Brasil. A lógica da igualdade, ela não penetra na forma de organização social. E tem que fazer muito esforço, muita luta. Só os movimentos sociais que estão espancados e violentados e assassinados, né? E a gente, claro, a gente tenta, obviamente, incorporar isso através da leitura jurídica civilizada, mas para mim parece muito com uma guerra civil. Eu vou aceitar a provocação do professor Akhenaton para até expor a minha opinião aqui, porque a gente é muito perguntado, né? Vocês devem ser. E descriminalizar vai resolver? Então, como o professor Akhenaton falou, né? A lei de drogas, ela é o instrumento da vez, né? Tá perdurando, tá durando, temos o efeito trágico no nosso dia a dia, mas eu acredito que seja o instrumento da vez e também não tenho grandes expectativas, embora acho que realmente, né, tá caminhando para descriminalizar mesmo, não tenho grandes expectativas quanto a isso. E me lembro o episódio daqui mesmo, Augusto, do episódio 5.2, e o professor Zé Flávio um pouco mais otimista, o professor Caio totalmente sem nenhum tipo de expectativa, e o meu posicionamento é muito por esse lado, porque a realidade, ela é complexa demais, né? Ela vai além. Claro que é importante o debate, né? Eu vi no noticiário repassando trecho dos votos dos ministros, eu vi páginas de fofoca falando sobre isso, né? O debate tomou conta do dia a dia, do público. Então, eu acho isso relevante de alguma forma. Ver os ministros trazer dados, né, assumir publicamente que existe racismo em abordagem policial, seletividade penal, isso é importante. Isso tem que servir para alguma coisa, mas para resolver nosso problema de racismo, de a própria guerra em si contra determinadas populações, eu não acho que vai
acontecer, assim, resolver magicamente com a descriminalização. Eu acho, inclusive, que vai aparecer outros dispositivos, outras formas de manter esse controle social. Porque, ainda mais quando a gente vai vendo lá nas entrelinhas, até nos votos dos ministros que foram a favor, a gente vê que tem um fortalecimento ali de critérios subjetivos, e toda vez que eu vejo essa questão de fortalecer critérios subjetivos, da questão do ostensivo, da polícia, eu dou uma... Como é que eu posso falar? Não quero usar uma palavra grosseira, mas eu dou uma desanimada, sabe? E para fazer um recorte regional, eu sou de um estado de 144 municípios, é um estado grande demais. Então, imaginar que aquilo que está sendo debatido ali na alta corte vai chegar em todas as comarcas, vai modificar o nosso dia a dia, vão parar de prender demasiadamente as populações mais vulneráveis, eu não consigo vislumbrar isso, até porque não existe uma base isenta, né? A lei ela pode estar em abstrato, mas quem faz o ostensivo, quem prende, quem julga, quem faz acontecer, existe uma orientação. O professor falou sobre a questão dos juízes, por exemplo, né? Nós estamos desde o princípio maculados com essa questão racial e é quase que impossível sair disso, pelo menos não da maneira que a gente segue. O professor Clóvis Moura fala sobre essa questão do racismo à brasileira, que é mais como fingir que o racismo não existe. Se a gente for pensar de uma forma histórica, a independência do Brasil foi em 1822, a abolição só foi em 1888. Ou seja, a gente ficou fingindo ali que ela não existe, esse hoje é esse o posicionamento enquanto sociedade, e muitas das vezes até se inverte a lógica da coisa, né? Nós já vimos decisão no sentido de punir a pessoa que denuncia o racismo, a pessoa que aponta. A mulher que expôs o empregador e postou fogo nos racistas foi penalizada. Ou seja, a gente está muito, muito longe de resolver isso e, para falar a verdade, não creio que seja resolvido. Eu acho que, falando em relação ao nosso campo, né, político, porque, obviamente, a nossa compreensão tem um campo político. É importante se ponderar que algumas das políticas mais regressivas que acabaram regulamentando, em certo sentido, aquilo que foi construído na ditadura civil-militar, foram políticas estabelecidas no que nós chamamos de período da redemocratização, né? Então, a lei, qual que é ao meu ver, o grande pecado, né? É não compreender, porque assim, o direito não é uma ciência, tá? Por mais que seja no ensino superior, tenha pós-graduação, mas o direito é uma relação de poder, tá? O direito, ele não... lógico que toda ciência é uma relação de poder, mas o direito, ele é aplicável no âmbito do Estado, que é necessariamente violento, né? O direito faz parte de o direito é uma violência, né? Porque ele é uma regulamentação uma imposição de direito, de práticas que procuram e objetivam reproduzir uma determinada formação social, né? E se essa formação social é dividida em classes, o direito é necessariamente violento à classe que é oprimida. Então, acho que esse é um ponto, né? E aí há uma incompreensão muito grande de entender o direito enquanto objeto historicamente, né? Porque há, como foi dito aqui, uma crença generalizada de que, aliás, o nosso direito parte do pressuposto que é uma sociedade igualitária, né? Como disse o Acton. E não é, né? Ele não parte da realidade, ele parte de uma idealidade. E essa é uma premissa do direito ocidental, etc., né? Então, não interessa se existia Jim Crow nos Estados Unidos ou se existia política segregacionista no Brasil. Ele parte do pressuposto de que existem pessoas livres ou mais livres do que outras, né?
mas discute isso no âmbito da generalidade como se todas as pessoas fossem livres e portadoras de direitos igualitários. É muito importante compreender o papel do judiciário na nossa sociedade, tá? Então, quem aplicava todas as políticas que foram estabelecidas, por exemplo, no ano de 1890, né, todos os decretos ali, que são decretos da construção de uma sociedade segregada, quem aplicou tudo isso foi o judiciário. Eu lembro de um texto me fugiu o nome, né, o líder dos Caifases, né, no estado de São Paulo, salvo engano, acho que é Antônio Bento Prado, né? E ele é um texto de 1896 em que ele reclamava em que os juízes retiravam as crianças negras dos pais para trabalharem para as antigas famílias proprietárias, né? E que muitos negros estavam saindo do estado de São Paulo e ele estava reclamando naquele momento já de um processo generalizado de embranquecimento. Então, os juízes, eles têm uma classe social, têm uma dada visão, têm uma dada ideologia, que é ontologicamente conservadora, porque o judiciário, o direito, tem por objetivo conservar as relações sociais instituídas, né? Sejam elas idealizadas, sejam elas factuais e reais, né? O grande erro da lei de drogas foi deixar a decisão sobre o que é um traficante, um portador, foi o próprio juiz e o promotor, né? Criminais. Que são aqueles juízes e promotores que podemos dizer que são os piores, né? Porque ele faz a discussão que eles fazem da realidade é uma discussão estrita no âmbito do direito do Código Penal e do Código do Processo Penal, em detrimento, por exemplo, da Constituição, porque hoje o punitivismo judiciário ele leva em consideração duas coisas, né? Que é o Código Penal e o Código Civil. O resto ele esquece, né? Não interessa. E isso provocou, nas pesquisas que eu fiz, né, sobre a ascensão dos movimentos conservadores, então é muito claro uma repactuação de determinados setores conservadores a partir do punitivismo penal no âmbito do judiciário, né? E há uma explosão de fato de presos, sobretudo presos enquadrados em tráfico de drogas, né? A partir de 2007, 2008, né? Lembrando que com a eleição do Lula, 2002, já havia acontecido em 2003, 2004 um aumento, né? Até é importante a gente entender isso, né? Havia ocorrido um aumento até razoavelmente significativo do número de presos no Brasil. Acho que pulava de 200 mil para 300 mil, 100 mil é bastante num universo de 200 e poucos mil, né? E o judiciário acabou se transformando num grande esteio de forças conservadoras e reacionárias, né? E o irônico é que essa legislação foi promulgada por um governo a priori classificado de esquerda, né? Um governo de esquerda. Então você tem lá a lei antiterrorismo, o GLO, né? Tanto é que quando o Bolsonaro assumiu, ele não pensou em desfazer dessas leis, né? Muito pelo contrário. Ele pensou em aprofundar, radicalizar essas leis, sobretudo a lei antiterrorismo, qualificando também, tipificando os próprios movimentos sociais como organizações terroristas. Então é preciso também, talvez até fazer com certeza fazer uma crítica a esse período, né? Nós estamos vendo, a meu ver, repetir, né? O Capelli, por exemplo, que é o assessor do Dino, ele vive postando operações policiais com a Força de Segurança Nacional no Rio de Janeiro todos os dias no Twitter. Todos os dias, sem exceção, né? Provavelmente ele está assessorado por alguma pesquisa de opinião e hoje, assim, o que aconteceu aqui em São Paulo, o que está acontecendo na Bahia, aliás, o que acontece na Bahia há muito tempo, o que acontece em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Agora, até com a nomeação de a chefia da Polícia Civil do Rio de Janeiro, de um bolsonarista absolutamente extremista, até mais extremista que o Bolsonaro, né? É um período. É preciso entender esse contexto
da forma como o judiciário, da forma como os juízes, os promotores, porque a gente fala muito dos juízes, muito pouco dos promotores, porque quem pede a condenação são os promotores, né? O promotor criminal é extremamente punitivista. Extremamente punitivista. Foi um período de reorganização e repactuação das forças conservadoras, porque os juízes e os promotores, originalmente, a sua origem de classe é classe média tradicional, quando não é a burguesia. Lembrando aqui do Siqueirinha, aquele desembargador que rasgou aquelas multas da Guarda Municipal de Santos, que é um membro da família Prado, né? Uma família escravocrata, uma das principais famílias escravocratas da região de Itu, né? Aqui do estado de São Paulo, que teve um dos maiores plantéis de escravizados no final do século XIX, o Antônio Prado, né? Que também ele tinha um jornal e tinha grande inserção na província de São Paulo, que depois virou o estado de São Paulo, o Estadão. Ele escreveu, inclusive, a Lei de Sexagenário, né? Ele redesenhou a Lei de Sexagenário a partir do relatório Dantas, porque a relatório Dantas promovia uma certa reforma agrária, né, para os libertos. O Congresso era dominado pelos conservadores. Então, você veja, né, como tem, inclusive, uma continuidade familiar, né, de herança sobre esse processo, que inclui também o judiciário. Bem, estamos aqui com os convidados, né? Já estamos partindo para o final desse episódio do podcast. Também, primeiramente, já agradeço, né, mais uma vez aqui a presença desses convidados nessa conversa interessantíssima. Aprendi muito com todos. E deixo aqui também espaço aberto para as considerações finais, né? Se quiserem acrescentar algum ponto que julgam interessante, ou também fazer alguma indicação para os nossos ouvintes, por favor, fiquem à vontade. Bem, eu queria só agradecer, Augusto, pelo convite mais uma vez. Foi um prazer conversar aí com a Juliana e com o Leonardo, conhecê-los, não conhecia, então foi uma grande satisfação, eu agradeço por isso. E queria só fazer 3 breves comentários em relação às últimas falas, que foram muito, muito instigantes também. O Leonardo falou que o direito não é uma ciência, e eu tenho um artigo que eu publiquei recentemente no capítulo que chama, o título é esse: Direito não é uma ciência, né? Que algumas reflexões sobre isso mesmo, concordo plenamente. Acho também, Leonardo, que de fato, quando a gente pensa no caso brasileiro, a lógica é tão profunda, e por isso que é interessante perceber como que a gente constitui uma lógica de sentido social que faz com que a morte, a violência seja tão tolerada, tão aceita e tão incorporada nas questões, nas pessoas, a ponto que a gente vê, né? Como a gente falou, partidos supostamente de esquerda falando em pena de prisão perpétua, agora recentemente, né? E como muito bem ele frisou, a lei de drogas é uma lei constituída no governo do Lula, né? Então, ou seja, a gente precisa reconhecer que, nesse caso, falando em segurança pública e morte, a forma de gestão é muito semelhante, né, em todas as formas de governo que tivemos até então. Isso tem a ver com o capitalismo brasileiro, né, a sua forma de circular as relações. Então, é muito instigante isso. E queria terminar falando para a Juliana. A Juliana falou assim, que você, às vezes, né, fica triste, né? E eu acho que as pessoas, em geral, né, veem a sociedade, vê o caos, vê a coisa, e a gente deixa de ter esperança, né? Fica muito desencantado. Eu acho que o problema não é ser desencantado. Desencantar é reconhecer que a luta é uma luta coletiva, que não é você que vai ser o salvador, como muitos nos sugerem, por essa vida social, né, das redes e tal. Mas, sobretudo, a gente perceber que, né, a gente precisa, né, sei lá, né, esperançar, né, entender é transformar o que há, né, escrutinar. E as coisas, em certa medida, favorecem a isso. Se você cria um aparato legal mais brando, né, legalizando e regulamentando, você vai ter que escancarar mais ainda essa lógica a partir de extravasar em outras práticas, que nós vamos ter que combater. Então, ou seja, uma espécie de um levante e uma revolução permanente, né, bem no fim, né? Então eu agradeço, sabe, e dizer para vocês que, sei lá, ser professor, participar disso, ter esse movimento que você faz, Augusto, é um ato de esperançar no caos, né? Uma coisa meio freiriana, no sentido de que, ainda que a gente esteja no caos, a gente tem que ter uma esperança. Por isso que nós estamos aqui, levantando, falando, criticando, continuando estudando, continuando tentando perceber que entender o mundo é transformá-lo também. Então, obrigado.
Então, mas só uma indicação rápida, então, de um texto que está disponível, um texto novo do professor Roberto Cante de Lima. É um professor do Rio de Janeiro, da UF, né? E ele estuda muito a partir dessa percepção das tradições jurídicas, né? E da lógica da hierarquia social. Ele tem um texto que ele faz em homenagem ao texto do Roberto da Mata, que é muito interessante, acho que está disponível na internet. O nome chama Carnavais, Malandros e Heróis, o Dilema Brasileiro do Espaço Público. E recentemente, agora em 2023, saiu um texto novo chamado Processos Inquisitoriais de Culpabilização dos Agentes Públicos, uma perspectiva comparada. Roberto Cante de Lima. Texto legal de antropologia que vai mostrar, assim, sabe, uma percepção da organização, de como as coisas, sabe, em certa medida, tem lógica na cabeça das pessoas. E como essa lógica se desenvolve, se organiza, é uma coisa muito interessante de perceber no Brasil. Maravilha. E a Juliana também ficou de fazer as suas indicações. Juliana, fica à vontade para indicar para os ouvintes. Sim, eu queria agradecer, primeiramente, ao convite, tá, Augusto? É sempre um prazer participar. Quantas vezes você me convidar, estou à disposição de você, dos seus ouvintes também. É fácil achar a gente lá pelas redes sociais. E também parabenizar, né? Vi que o Conversa atingiu uns marcos importantes aí, atingindo cada vez mais ouvintes, isso é bem legal. Antes de participar, eu também sou ouvinte, já maratonei os episódios. E agradecer também a troca aqui com 2 professores, eu me sinto muito honrada por isso. Já estudei muito pelos textos do professor Akhenaton e gostaria aqui, se me permite, fazer algumas indicações. O primeiro é o 17º Anuário de Segurança Pública Brasileiro, que é o que tem de mais atual de dados, e acho que dados são importantes. A segunda indicação é os votos, né, na íntegra dos ministros lá no RE, sobre a descriminalização. E o terceiro é um perfil do Instagram, que é a Iniciativa Negra. E eles debatem sobre a política de drogas, sobre a ótica racial. E, mais uma vez, agradecer, foi um prazer estar aqui. Eu que agradeço. E, professor Leonardo, gostaria de fazer alguma consideração final, alguma indicação para os nossos ouvintes? Bom, eu gostaria de agradecer, Augusto, pelo convite, pela oportunidade de conversar com a Akhenaton, a Juliana, com você, sobre um tema que é muito caro, acho que a classe trabalhadora, né, aos trabalhadores brasileiros, aos trabalhadores negros, negras, indígenas, né, sobretudo, né, e como indicação, eu gostaria de deixar o texto do Adrelino Campos, né, do Quilombo à Favela, a produção do espaço criminalizado no Rio de Janeiro. Até acho que encontra em PDF no Google, né, não sei se poderia falar isso, mas ainda falando, né, mas se quiser comprar também, não é um livro caro, né, que acho que é um livro muito interessante para compreender como que se construiu como política de Estado no Rio de Janeiro a ideia de espaços e territórios criminalizados distintos de espaços ideais e não criminalizados que devem ser protegidos pelo Estado por meio de uma política fascista e extremamente violenta, né? Que eu acho que que aconteceu no Rio de Janeiro, de certa forma, antecede, né? E serve como um farol sobre a política criminal estabelecida em todo o país, né? Para todo o país. Legal. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela participação. Quero agradecer em especial você, ouvinte, que nos acompanhou até esse momento, e te peço uma gentileza. Se você conhece alguém que possa se interessar por esse conteúdo, por favor, nos ajude compartilhando esse episódio, pois assim vamos propagando o conhecimento. Esse foi mais um Conversa Criminal Podcast. Até a próxima e um grande abraço a todos.